peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos e nesse vídeo de hoje eu vou falar para você como sair da maçonaria. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você não é um inscrito no canal Fatos Maçônicos, faça sua inscrição aqui agora, é super simples, é só clicar ali no inscrever-se. Daí você fica inscrito, ative também as notificações, que daí você vai ficar por dentro de todos esses assuntos que orbitam a Ordem Maçônica Universal, afinal de contas. E daí você vai entender, né? Dá uma olhadinha nos vídeos aí do canal, porque tem muitas dúvidas que o pessoal vem me mandando aí no Messenger da vida, no WhatsApp, enfim, nesses canais de comunicação, via e-mail também, uma série de dúvidas que o pessoal às vezes vem me perguntar e já tem vídeo, eu falo, ó, tem lá no canal, o vídeo tal, não sei o que, dá uma olhadinha que já tem essa dúvida lá esclarecida. Então, diariamente acontece isso. Se você quer entender de fato, dá uma olhadinha ali, vai nos vídeos, dá uma olhadinha nos títulos ali que você já vai encontrar ali, de repente, sana a sua dúvida com relação à ordem maçônica. Pode ser que o vídeo já exista, né? Então é isso, né? Até para economizar seu tempo. Que daí você vai começar a entender de fato. E falando em entender, né, vou deixar na descrição desse vídeo o link para o curso Entenda a Maçonaria, que daí de fato você vai entender, né? Se você quer entender de fato, se você é de fora da ordem, quer entender, se você é uma pessoa de dentro da ordem, quer conhecer um pouquinho mais, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de material a respeito assim, traz uma amplitude, o que é a ordem, quais são seus fundamentos, quais são os ritos praticados, da onde que vieram esses ritos, como que ocorreu, né, o desenvolvimento. Então eu falo lá a história de vários ritos também, né? Então você vai ficar por dentro as entidades paramaçônicas. Então é um curso bem completo para você ampliar a sua visão a respeito da ordem maçônica. Então é o curso Entenda a Maçonaria. Adquira e você vai entender a maçonaria. Tem umas figuras interessantes lá que eu conto a historinha lá do pessoal, lá, surgimento da maçonaria oficial, lá, é bem interessante. Bom, mandar um abraço também para todo mundo aí que faz as suas manifestações no canal Fatos Maçônicos, aqui os peregrinos que escrevem aqui fazem os seus comentários, enfim, né, contribuem com suas opiniões, enfim, essa coisa toda, beleza? Então tá, manda um abraço para todo mundo, muito obrigado pelas manifestações. Então tá, como sair da maçonaria? Por que esse vídeo, né? Porque as pessoas também perguntam, né? Como existe essa... Na verdade, faltava esse vídeo aqui no canal e sempre vem me perguntar: ah, se eu entro na maçonaria, eu posso sair da maçonaria? Pode sim, eu vou ter algum problema, eu fiz um juramento. O juramento não é um juramento eterno, né? Eu tenho inclusive, ó, você veja, é uma dúvida que tem aqui, tem um vídeo que eu falo isso, eu falo a respeito da questão do juramento. Tem uma questão do juramento, né? Que você faz um juramento que, na verdade, essas questões são compromissos que você acaba assumindo com você mesmo, né? Que você vai estudar, aquele negócio todo, tem a questão do sigilo lá da ordem, porque ela é separada em graus, né? E são graus iniciáticos, então tem um material, assim, não é um material, você tem que vencer assim, uma série de matérias dentro do grau, certo? Para estar apto a passar para outros, e assim vai, e tem uma variação muito grande, né, conforme o rito que a pessoa acaba adotando ou caindo lá, né? A pessoa vai entrar na loja, de repente aquela loja trabalha no rito escocês antigo e aceito, a outra trabalha no rito adonimita, a outra trabalha no rito moderno, no rito de York, no rito Schroeder, no rito brasileiro, então no rito escocês retificado, acho que eu não esqueci nenhum, né? Então isso acaba acontecendo, né? Então cada um dessas, vamos dizer, manifestações, né, que isso daí não é maçonaria. O rito em si não é maçonaria, é o jeito de conhecer, de entender a maçonaria. E é uma questão que ela vai concomitante à questão do estudo e da prática. Então a maçonaria, na verdade, ela é assim, ela tem um aspecto, vamos pôr, não que seja um ativo, um passivo, porque os dois são ativos, né? Você tem que estar presente, você tem que estar entendendo, conversando com pessoas mais velhas, com mestres maçons, afinal de contas, pessoal que está lá há muito tempo, e também você tem que ter uma carga de estudo, porque é bem comum
complexo. Cada uma dessas situações que envolvem até sinais, palavras, símbolos, todas essas coisas, eu costumo fazer uma analogia que são tipo uma cebola, né? Então ela tem uma série de camadas. Quanto mais você vai avançando no conhecimento, né, mais você vai tendo as suas próprias interpretações daquele negócio. Tá? E falando, por exemplo, em símbolos, né? Os símbolos eles têm um aspecto que é um aspecto universal e tem muitas vezes um aspecto particular. E nessa questão do aspecto particular, você vai ver que o significado dele vai ampliando cada vez mais à medida que você vai se aprofundando. Então tá, então tem essa questão aí, né? Então, como se desligar da maçonaria? Maçonaria é uma escola, é uma associação, não tem nada de sociedade secreta, como é dito, né? Então esse enquadramento que é feito da ordem maçônica, por exemplo, é um enquadramento totalmente errado, porque a maçonaria não é uma ordem secreta, ela é uma ordem discreta. Como é que a gente tira a prova real, né? Matemática, como é que a gente tira a prova real disso daí? É simples, é só você andar aí no seu bairro, certo? Quase todas as cidades têm uma loja da maçonaria. E você vai ver que existe um templo lá, né? Que é o local onde o pessoal faz a reunião da maçonaria. Então, aquilo é uma sociedade secreta? Não, todo mundo sabe, né? Se você puxar na internet tem o CNPJ das lojas, sabe? Pagamos os impostos, pagamos contador, temos uma pancada de despesa, né? E também essas questões das despesas, né? Existem, cada loja tem sua política, cada potência tem sua política, então não dá para dizer, quanto que eu vou gastar para entrar na maçonaria? Tem que ver, né? Tem que conversar com o pessoal que cada um tem seus custos variados aí e tal. Então a variação é grande, sabe? Existe muita variação aí, dependendo de cada caso é um caso. Beleza? Então o que acontece? Então vou contar uma historinha para você aí, porque como sair da maçonaria. Então já vou dar a resposta, né? A pessoa entrou e pediu para sair. Simplesmente é isso, pede para sair. Acabou. Não tem problema nenhum. Tem as questões, não existe um juramento eterno, né? Na verdade, você acaba assumindo, você jura, assume um compromisso, né? De buscar entender e de guardar algumas coisas que você vai estar recebendo lá, né? Que são aspectos basicamente esotéricos, né? Você tem que introspectar essa informação, né? Tem que fazer com que ela faça parte da sua natureza, como eu sempre digo. Então, a maçonaria ela trabalha dentro desse aspecto iniciático de grau em grau e cada grau tem as suas questões que são trabalhadas. Então, basicamente, a questão do tão falado juramento, né? Que aqui podia ser, o que tem no juramento? Basicamente, é a questão do grau, sabe? Por uma questão até da tradição. Na verdade, tem um vídeo que eu falo sobre a tradição, dê uma olhadinha, certo? É solicitado que não passe para os irmãos de graus anteriores a esse que você está recebendo. Então, isso que é o grande mistério do juramento. Não tem pacto de sangue, não tem pacto com nada, sabe? Não tem jura como é que é? Você não é servo de ninguém, você não vai servir nada. A maçonaria é um trabalho voluntário, né? E daí o que acontece, né? Como eu falei, é um depoimento pessoal. Eu fui venerável mestre durante 2 mandatos, cada mandato tinha 2 anos. Foi de 2011 a 2015. Então foram 4 anos de veneralato numa loja adoniramita. Então eu passei por na verdade é o presidente, né, que toca a reunião, e daí tem uma série de assuntos aí que a gente vai tratando reunião por reunião, a loja vai crescendo, as pessoas vão sendo iniciadas, vão passando para os outros graus. Então esse aí é o precedente, né? É a questão o precedente, é a obrigação do venerável mestre conduzir todas essas situações e uma variedade enorme de outras que acabam ocorrendo, né? Porque somos todos seres humanos, então tem uma pancada de BO que acaba acontecendo nesse percurso, e quem é venerável mestre está me assistindo aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Beleza. Então o que acontece, né? Muitas vezes existe todo um processo para você entrar nessa escola que visa, de fato, né, ampliar a sua consciência através do estudo, certo? Através do convívio, através de ações fraternais e uma série de coisas. A maçonaria é uma questão muito complexa de ser definida por um viés só. Então você veja, né?
Então ela envolve uma série de coisas, como eu falei. E enfim, né, de repente a pessoa entra, tem todo um processo burocrático que ele leva de 3 a 6 meses, mais ou menos, né? Então, nós já vemos essa questão assim, que você já tem que ficar meio esperto nessas maçonarias que tem por aí, né? Por isso que eu falo, vá numa tradicional, porque você vai investir seu tempo, você vai investir seu dinheiro, sabe? Depois você pode ter problema. Numa tradicional, basicamente leva de 3 a 6 meses, porque existe um processo burocrático, né? Grande Oriente do Brasil, grandes lojas e Comab. Existe todo um processo burocrático para que a pessoa adentre a ordem. E dentro desse processo burocrático também, né? Existem umas conversas, né? A pessoa vai fazendo, vai tentando conhecer a pessoa. Quais são as suas, os seus objetivos, na verdade, né? Quer conhecer a pessoa, porque ela vai estar sendo trazida para o seu seio familiar ali da loja. Afinal de contas, somos uma família, né? Muitas vezes convivemos. Eu, por exemplo, a gente convive aí com o pessoal, com as esposas dos irmãos, com os filhos, né? Então, se de repente traz uma pessoa estranha, né? Por isso que existe a questão da indicação, né? Então, a pessoa acaba sendo indicada para a maçonaria, daí vai lá, conversa, é um processo burocrático, como eu falei, né? Vai lá, conversa, troca uma ideia para ver como é o perfil da pessoa, né? E dentro dessas conversas tem a questão interessante, que é a questão do esclarecimento. Certo? Isso é muito importante, né? E eu já vi muita coisa acontecer, porque eu já fiz uma pancada de sindicâncias, e eu nas minhas sindicâncias tento ser o mais claro possível. Por que isso? Porque senão entra uma pessoa que não tem o perfil, né? Que daí o pessoal, mas a maçonaria... Mas é que tem gente que não tem o perfil, né? Se você é uma pessoa ambiciosa, que quer ganhar dinheiro, quer, galgar, assim, tem uma ganância política, por exemplo, acha que a maçonaria é feita por poderosos, acaba entrando... Por mais que as pessoas vão lá e esclareçam que o negócio não é desse jeito, de repente você entra, você vai chegar lá, você vai estar descontextualizado com a situação, porque lá é uma escola de aperfeiçoamento, não é uma escola que vai fazer política. Tem essas questões, né? Política interna da maçonaria, eu digo, né? Vou ficar rico. Não vai ficar rico. Eu já falei em vários vídeos a respeito desse aspecto, né? Que é uma questão de organização. Então tem pessoas que de fato não se enquadram nisso, né? Às vezes tem objetivos diferentes do que a proposta da ordem, então infelizmente, né, acabam entrando, às vezes, né, só que chega lá, passa um determinado tempo, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, né, às vezes menos, às vezes mais, vai depender, cada caso vai ser um caso, e a pessoa se desgosta e sai. Como é que faz isso? Quero sair. O que acontece com a pessoa? Nada. Então, como sair da maçonaria é só você pedir para sair. Não existe nenhuma represália, você não vai ser perseguido, ninguém vai perseguir você, certo? Você não tem problema nenhum. Na verdade, você entra, né? Você vê. Por isso que esse processo é um pouquinho moroso, como a gente fala, né? Na questão de entender quais são os objetivos e como é a pessoa, como é o perfil, porque se você não se enquadrar, certo, você só vai fazer perder tempo, que nem eu falo assim, né? Perder tempo da loja inteira, tem um processo todo a ser vencido. Nós, assim que estamos nas direções, né, nas ocasiões, você tem um gasto de tempo assim, ensinando a pessoa, e de repente a pessoa se desliga. Então, é chato, né? É chato, na verdade. Mas acontecem coisas diversas, né? Essa é uma questão que eu falei, que a pessoa entrou, né, por mais que foi avisada, houve um descontexto aí dos objetivos, do que ela achava que era, e era outra coisa, enfim, ela acabou saindo. Então, esse é um exemplo, né? Daí nós temos outros exemplos, né, que de repente a pessoa tem um problema familiar, ou às vezes é transferida, né? Putz, isso me deixa muito chateado, né? Porque a gente quer que o irmão, na verdade, ele evolua, né? E acaba acontecendo, né? Mas eu fico chateado porque assim, né? Porque o cara entra lá, aprendiz, companheiro, mestre, de repente a empresa transfere o cara de cidade. Então acontece isso daí, né? De repente o irmão precisa sair, não pode mais frequentar, ou lá naquele local que ele acaba residindo não tem uma loja maçônica, né? Que acontece esse tipo de coisa também, né? Então isso deixa muito triste, na verdade. Mas enfim, cada caso é um caso. Então, como sair da maçonaria? Se você está dentro da maçonaria, é só pedir, né? Essa é uma curiosidade que o pessoal fala, sempre nos comentários, se eu sair da maçonaria, eu tô com a alma empenhada, alguma coisa do tipo. Não existe nada disso, né? As questões são muito mais light do que você possa imaginar, e tem que haver um pedido de... E aí entra um outro detalhe, né? Tem que haver um pedido de desligamento,
Porque a maçonaria é extremamente burocrática nessa questão. Então nós temos ficha de quase todo mundo. Desde lá do começo lá da maçonaria organizada no nosso país, né, existe o cadastro das pessoas. Então vem aqueles vídeos, né, ou perguntas. Ah, mas fulano de tal, principalmente dos pastores evangélicos. Ah, mas o fulano de tal, não existe papel desses caras. Se eles foram iniciados na maçonaria, não existe você guardar sigilo, você não sabe quem é o cara maçom, sabe? Um ou outro maçom consegue se reconhecer, mas existe toda uma documentação. O dia que a pessoa entrou na ordem, o que aconteceu, na ordem lá tem a guarda dos selos também, né? Você tem os seus graus, você vai colocando, você às vezes recebe uma comenda, você pega outros graus, ou pega graus superiores e tal, tudo isso vai para a sua ficha maçônica. Então existe a ficha maçônica, né? Então essas questões aí, fulano de tal lá, mas ele era secreto, não tinha nenhum documento, é porque não existe. Que outra questão do imaginário popular aí do pessoal que o cara fazia parte da maçonaria, mas não tem documento. Isso não existe, né? Como falava o padre Quevedo. Bom, então é isso. Como sair da maçonaria desse jeito? É só pedir, sabe? E por que acaba acontecendo isso? Por descontextos, sabe? Por situações diversas, questões de saúde, o que mais que pode acontecer? Questões, como eu falei ali, de troca de emprego, de troca de cidade, né? Via de regra, quando a pessoa está contextualizada e existe uma mudança assim de cidade, ela acaba entrando em outra loja lá, enfim, né? Então é isso, basicamente é isso, não tem aquele mistério todo, né? Mas foi um vídeo para esclarecer essa situação e já aproveitei e esclareci outras coisas. Reitero então, se você não é um inscrito aqui no canal Fatos Maçônicos, faça a sua inscrição agora e fique por dentro de todos esses detalhes misteriosos da ordem maçônica. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, espero você no meu próximo vídeo, um fortíssimo abraço!